Pessoal, como eu expliquei agorinha para vocês, eu vou mandar vídeos pequenos para ajudar na revisão, né? Tendo em vista que a gente está retomando agora e vocês estão quase não, mais de um ano sem rever essa parte da química, apesar de que para muitos ela pode ser muito básica, mas é bom eu dar apenas uma revisada. Então esse é o primeiro vídeo pequeno, tá, para vocês. Isso aqui é a estrutura da matéria, né? E aí já vai falando do desenvolvimento dos modelos atômicos. Para vocês a nível de primeiro ano, vocês sabem que os modelos mais conhecidos são, iniciando, né, se a gente for em ordem cronológica, né? Era primeiro o Demócrito, né? E depois que veio o Dalton, depois que veio o Thomson, depois que veio o Rutherford e por último, mais atual, Bohr e Sommerfeld. E aí a gente vai permeando, né? Tem até uma definição aí que tu já conhece, que é desde Leucipo, né? Que teve o seu discípulo Demócrito, que defendeu a ideia de que a matéria era constituída de partículas fundamentais chamadas de átomos, né? E aí, ó, tem aqui o Dalton, né? Ó, então, se tu for observar, algo que com certeza tu já sabe, o que é mais importante a nível de primeiro ano, né? É saber as características de cada modelo. Então, Dalton, toda a substância é formada por átomos, né? Até aquele momento, tudo se imaginava que era formado por átomos, mas não sabia a constituição exata dessa formação. Aí ele vai continuando caracterizando aqui, ó. Os átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as características, ou seja, eles são iguais. Todas as micropartículas dentro de um átomo são iguais. Para Dalton, até aquele momento não se tinha uma precisão tecnológica de que se o átomo iria evoluir ou não. Até aquele momento tinha esse formato, né? Ó, os átomos dos elementos diferentes são, no caso, os átomos de elementos diferentes são diferentes em suas características. Então aqui, ó, tem aqui uma diferença aqui, ó, os átomos dos elementos diferentes são diferentes nas suas características. Sim, mas ele não conseguia provar qual eram essas características. Então, agora a teoria atômica propriamente dita de Dalton, né? Então, o que é mais importante tu saber são as características, ó. São substâncias simples, são formadas por elementos iguais, e substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos diferentes. Esse conceito de substância simples e substância composta, você já viu comigo lá no início, então eu nem coloquei aqui, tá? Teoria atômica de Dalton, né? Características mais específicas. O átomo não são criados nem destruídos, são esferas rígidas, indivisíveis, rígidas e indivisíveis. Ou seja, não se pode dividir. Clássica característica de Dalton, né? Nas reações químicas, os átomos se recombinam, ó, como a animação não deixa você esquecer, estão se recombinando. Elas se recombinam para formar uma substância nova, né? Atualmente são conhecidos mais de 100 elementos químicos dessa forma, por se recombinar, né? Aí aqui, ó, os elementos químicos possuem um símbolo, né? Os elementos químicos possuem um símbolo. Ele está te dando alguns exemplos aqui, né? Hidrogênio, oxigênio, ferro, cálcio, né? Flúor. Alguns exemplos de elementos químicos que são representados por símbolos, né? Como o Dalton prevê com vocês, ouro, sódio, magnésio, apenas a forma que ele previa esse modelo dele. Aí tá, né? E além dos nomes, tem as simbologias. Cada elemento é representado pelo seu símbolo, né? Aí aqui tem mais alguma característica do Dalton. As substâncias são representadas pelas fórmulas, né? Então, o Dalton mostrou na teoria dele que os elementos eram representados por símbolos e que esses símbolos unidos formam substâncias, né? Que lá na frente a gente vai chamar de moléculas. Aí dei algum exemplo: água, amônia, etanol, glicose, oxigênio, nitrogênio, ozônio e hélio. Pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vários de revisão. Eu vou finalizar ele e já vou continuar o outro na mesma pegada, ok?